Oi, pessoal, vim voltar aqui falar para vocês agora um pouquinho de potencial elétrico. Potencial elétrico, cada ponto, né, tem um potencial elétrico. Em cada canto do universo, a gente tem um potencial elétrico. Esse potencial elétrico vai mudar de acordo com a posição onde ele se encontra. Então, se eu estou no ponto A, ele vai para o ponto B, são potenciais elétricos diferentes. Tá? O potencial elétrico, então, ele pode ser calculado como a energia do local, né, dividido pela carga, mas também pode ser o K vezes o Q dividido pela distância, que aqui tá chamando dr, mas é a mesma coisa. Aí, esse potencial elétrico, que a gente chama de AB, que é a diferença de potencial elétrico do ponto A até o ponto B, pode ser calculado como a energia vezes a distância da onde ele se encontra. E um detalhe muito importante que a gente tem aqui, ó, é que o potencial elétrico no infinito é igual a zero. Aí diz assim, um objeto sai do ponto A e vai para o ponto B. Calcule a diferença de potencial. Eu vou calcular no ponto A e vou calcular no ponto B. Só que o ponto B vai dizer lá no exercício que ele tende a zero. Se ele tende a zero, ele não vai ter energia potencial lá, vai zerar tudo, o potencial elétrico dele vai ser zero. Como tá dizendo aqui, potencial elétrico no infinito é igual a zero. Desculpa. E aí fala da superfície equipotencial. É a superfície que contém todos os pontos o mesmo potencial elétrico. E ela é sempre perpendicular às linhas de força. Essa superfície é perpendicular às linhas de força, né? E o trabalho que uma carga realiza nessa superfície é sempre zero. Porque é tudo igual. A diferença vai ser um número menos ele mesmo, então vai dar zero. Teórico isso daqui, né? E aqui eu tenho alguns exercícios pra gente resolver e ver como é que funciona. Esse material que eu tô falando pra vocês tem aqui no slide, mas tá tudo explicadinho também no polígrafozinho de vocês aqui, ó. Energia, potencial, deixa eu botar aqui pra vocês, ó. Potencial elétrico, energia potencial, tudo na página 9. Tá? E depois da página 9 tem ali trabalho de uma força elétrica, que a gente vai ver agora aqui também, tá? Daí vai indo e já tem atividades na página 11, que vocês vão resolver, né? Na página 11 e na página 12. Vamos ver esse exemplo aqui, então. Vamos supor que temos uma partícula carregada com carga de 4UC. Não esqueçam, aquele U a gente substitui por 10 na menos 6 da hora de fazer as contas. E que ela esteja colocada no ponto A de um campo elétrico cujo potencial elétrico seja igual a 60 volts. Tá? Potencial elétrico a gente mede em volts. Se essa partícula ir espontaneamente para um ponto B, cujo potencial elétrico seja 20 volts, qual será o valor da energia potencial quando ela estiver no ponto A e posteriormente quando ela estiver no ponto B? Então, ele está pedindo duas energias, A no ponto A e A no ponto B. Aqui, se ele me deu o potencial elétrico, é só eu multiplicar, né? Ali a gente tem uma equaçãozinha, né? Aqui já tá resolvido, mas o potencial elétrico é a energia potencial dividida, né, pela carga. Então, a energia potencial pode ser o potencial elétrico vezes essa carguinha aqui, né? Dessa maneira aqui. Então, ali ele já colocou multiplicação. Esse 4 vezes 10 da menos 6 é a carga, vezes 60, que é o nosso potencial elétrico em A, multiplicando aqui vai dar 240, né? Que é 2,4 vezes 10 da menos 4. No ponto B, é a mesma carga vezes o potencial elétrico no ponto B, que vai dar 80 vezes 10 da menos 6, que é 8 vezes 10 da menos 5. E energia a gente mede em joules, né, gente? Aqui tem outro exercíciozinho, ó. Supondo que uma carga elétrica seja deixada de um ponto A num campo elétrico uniforme, quer dizer que ele é todo igual, e depois percorre uma distância igual a 20 centímetros, a carga passa para o ponto B, com velocidade de 20 metros por segundo. Desprezando a aceleração da gravidade, calcule o trabalho realizado pela força no deslocamento dessa partícula entre o A e o B. Aí ele deu ali a massa da carga, né, em gramas, e deu o valor da carga, que é de 2UC. Então, a gente que sabe que o trabalho... Isso aqui tudo é lá do primeiro ano, gente, por isso que fica um pouco mais difícil para vocês. O trabalho é a variação da energia.
Para eu realizar um trabalho, eu gasto energia. E para eu saber qual é o trabalho que eu realizei, eu vou pegar a energia que eu tenho agora e a energia que eu vou ter no final desse meu trabalho. Né? Vou fazer uma corrida de 10 quilômetros. Não é eu essa pessoa, é óbvio que não é eu. Tá? Mas eu vou fazer uma corrida de 10 quilômetros. Agora estou super disposta. Vou fazer uma corrida? Quando eu chegar em casa, eu vou estar exausta. Porque eu gastei essa energia. Então, trabalho a variação de energia, tá? Neste caso aqui, de energia cinética, né? Que é aquela energia cinética lá também do primeiro ano. A energia cinética é a energia do movimento. Como ela se movimentou, ela tem energia cinética. Se ela está num certo ponto acima do chão, ela tem uma altura, ela vai ter energia potencial gravitacional, tá? Então, são vários tipos de energias, todas trabalhadas no primeiro ano. Vamos resolver isso aqui, então. Então, o trabalho para ir do ponto A até o ponto B, que é o que está dizendo aqui em cima, né? É a variação da energia cinética. Como a única força que existe sobre a ação da partícula durante todo o percurso, de A até B, é a força elétrica, a energia cinética no ponto A é zero, né? Porque ela tá indo, ela começou aí. Então, eu vou ter energia cinética só no ponto B, que foi para onde ela foi. No ponto A, ela é nula, tá? E daí, o trabalho para ir de A até B vai ser a massa vezes a velocidade dividida por 2, porque é a energia cinética, essa formulazinha aqui. Substitui tudo aqui, resolve, e a gente tem que o trabalho vai ser de 8 vezes 10 na menos 2, tá? Aqui ele já simplificou, tá, gente? Ó, 0,4 dividido por 2 já deu 0,2. Quando eu multiplicar pelos 400, que é o 2, que é o 20 ao quadrado, isso daqui vai dar 80. Desculpa, vai dar 80 vezes 10 na menos 3, que é 8 vezes 10 na menos 2. Outro exercíciozinho aqui, então, determine a energia potencial de uma carga colocada no ponto P, de potencial elétrico 2 vezes 10 na 4, e seja igual a menos 6 do C. Então, eu dei aqui o valor do potencial elétrico e dei ali também, mesmo aquelas primeiras, né? É só multiplicar o valor da carga pelo potencial elétrico e acha a energia potencial. Isso aqui é bom. Uma partícula de carga, tá ali o valor da carga, se desloca de um ponto A a um ponto B, né, onde se localiza uma região onde existe um campo elétrico. Durante esse deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho de 4 vezes 10 na menos 3 joules sobre a partícula. E a diferença de potencial, a VA menos VB, entre os pontos, considerando o vale, né, em V. Gente, esse VA menos VB vai ser muito importante para nós, porque vai ser a diferença de potencial elétrico que a gente chama de DDP. Diferença de potencial elétrico, a gente vai calcular bastante nos próximos conteúdos, tá? Então, aqui, ó, o trabalho realizado por uma força é igual a carga vezes a diferença de potencial, que é aquele U ali, ó. Então, o trabalho vai ser a carga vezes o meu U, que é a diferença de potencial. Como o exercício pede a diferença de potencial, então a gente tem que isolar esse cara aqui. Então, esse Q vai vir aqui para baixo. O U vai ser VA menos VB, que é a diferença de potencial. O trabalho, ele me deu lá no exercício, ó. Ele disse que, ó, realiza um trabalho de 4 vezes 10 na menos 3. Então, eu vou colocar o trabalho e vou dividir pelo valor da carga. Isso daqui dá 2, ou 7 passa positivo ali pra cima, menos 3 mais 7, 2 vezes 10 na quarta volts. E aqui já é a próxima aula da gente, tá? Então, espero que tenham entendido isso daí. Agora, eu quero que vocês realizem as atividades. Deem uma olhada também no polígrafo de vocês, tá bem legal aqui para se entender. Tem aqui também tudo bem desenvolvidinho. Vocês têm atividade na página 11 e na página 12. Eu quero que vocês realizem essas atividades e me devolvam, tá? Até na próxima segunda, no horário que a Dora especificou para vocês. Tá bom? Beijo!